Sou a professora Janilde de Melo e vamos para a nossa primeira aula gravada da Universidade Estadual do Piauí, curso de Ciências Biológicas, campus Professor Ariston de Lima, para a disciplina de Biogeografia. Essa aula faz parte de uma atividade assíncrona para auxiliar a parte prática de coleta, herborização e identificação de material botânico. Então, vamos iniciar falando dos 4 grupos de plantas. Temos as briófitas, que são plantas avasculares. Elas apresentam para o mundo 18.000 espécies e para o Brasil 1.610 espécies. Licófitas e monilófitas apresentam para o mundo 14.000 espécies e para o Brasil 1.403 espécies. As gimnospermas, que são aquelas plantas que apresentam sementes nuas, apresenta para o mundo 900 espécies e para o Brasil 114 espécies. Já as angiospermas apresentam para o mundo aproximadamente 250.000 espécies e para o Brasil 35.539 espécies. Bom, quando falamos em coletas de planta, podemos estar diferenciando como é que se coleta cada um desses grupos de planta que a gente falou agora. Então, as briófitas, geralmente, quando vamos coletar as briófitas, precisamos de espátulas para tirar elas junto com o substrato onde elas se encontram, porque são plantas pequenas que necessitam de um certo cuidado na hora da coleta. Posteriormente, esse material ele é colocado em envelopes e podem ser colocados em temperatura ambiente para ir secando um pouquinho e depois é que ele é preparado em envelopes padronizados para ser colocado dentro da coleção. As pteridófitas, que são as licófitas e monilófitas que estão nesse grupo, elas já são plantas com porte maior. Essas plantas geralmente utilizamos também a tesoura de poda para fazer a coleta. E o processo de prensagem é semelhante ao que se faz tanto para as gimnospermas quanto para também as angiospermas. Então, a gente vai fazer o quê? Coleta-se 5 ramos férteis, de preferência coleta os 5 ramos férteis da planta, porque esse material que sobra, ele pode ser utilizado para se fazer as duplicatas, duplicatas das essicatas que são produzidas. Então, quando vamos para o campo, precisamos ir preparados, ou seja, para permitir com que nós possamos estar explorando esse ambiente. Então, como estamos em um ambiente que não é nosso, devemos ir preparados com roupas adequadas, blusa de manga comprida, calça, bota ou sapato. E também ir com o caderno de campo para estar colocando todas as observações referentes às plantas que estamos coletando. Então, devemos estar com toda essa organização para que a coleta ela venha ocorrer satisfatoriamente. Depois de coletado os 5 ramos, vamos agora fazer o quê? Preparar esse material na prensa, onde se coloca um pedaço de papelão, depois jornal, e sobre os jornais se coloca os ramos que foram coletados. Aí vai intercalando, coloca um jornal com a plantinha, aí depois coloca o papelão e assim sucessivamente. E lembrando que devemos sempre estar numerando a nossa coleta. Por exemplo, eu coletei o primeiro ramo, coleta número 1. Esse ramo, mesmo que eu tenha coletado, digamos, os 5 ramos para aquela planta, então eu vou numerar
todos com a numeração 1, porque eu vou estar numerando conforme a espécie, né? Conforme a coleta daquela espécie que eu fiz, certo? Aí, por exemplo, eu coletei agora em outra planta ou em outra árvore, aí eu já coloco coleta número 2. Por exemplo, eu coletei os 5 ramos novamente, mas mesmo assim agora eu vou colocar como coleta número 2. E sempre que eu fizer isso, é bom ter também saco plástico para estar colocando os materiais que são coletados. Por exemplo, para uma espécie, para minha primeira coleta, eu coloco tudo dentro do saco e fecho esse saco e faço a numeração, para que não haja uma mistura de material, porque às vezes as plantas elas se assemelham muito e se você não tiver o cuidado, você pode estar confundindo os materiais e prensando materiais que são diferentes junto e na hora da identificação pode dificultar também o processo. Após essa organização desse material intercalado na prensa, você pega, coloca a outra tala de madeira em cima, vai ficar uma embaixo e a outra em cima. Aí depois você pega e amarra e pode colocar na estufa para secar, que pode, dependendo do material vegetal que você coletou, pode levar 1 dia ou 2 dias. É sempre bom estar olhando diariamente esse material para que você observe se ele está seco ou não e já ir organizando nas essicatas. Então, isso tudo vai depender do material botânico que foi coletado. Quando não se tem a estufa, você pode colocar esse material para secar em temperatura ambiente. Bom, aqui só para a gente visualizar, né, uma pessoa organizando o material que foi coletado. Aqui nós temos o ramo que foi colocado entre o jornal. Depois, vamos colocar o papelão por cima. Depois poderia vir mais jornal e depois mais plantinha. E sempre tendo cuidado de fazer a numeração, para não ter erro na hora de estar organizando esse material nas suas essicatas. Aqui nós temos o tamanho que nós devemos fazer a nossa prensa. Então, a nossa prensa ela pode ter o tamanho de 45 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Aqui nós vamos para a parte em que é feita a montagem das essicatas. Então, de preferência, nós vamos fazer o quê? Costurar esse material na essicata, né? No tamanho padrão que nós temos de essicata, que é o quê? 42 por 28, 42 centímetros de comprimento por 28 de largura. Aqui nessa cartolina que foi cortada com esse tamanho, vamos colocar no canto superior esquerdo um envelope, que é para estar colocando todo o material que venha se desprender do ramo que você está fixando nesse papel que vamos chamar agora de essicata. E aqui embaixo nós colocamos, no canto inferior direito, nós colocamos a etiqueta com todas as informações referentes à espécie, ao coletor e às observações que foram feitas em campo. Um dos programas que utilizamos para produção das etiquetas é o Brames, né? E aqui nós temos uma espécie de planta, que é a Prestonia baiense, que foi inserida nessa cartolina. Agora sim, nós temos o que? Uma essicata. E como que foi preparada essa essicata? Ela foi preparada com todo o cuidado, fazendo o quê? Costurando esse material, porque é o mais aconselhável, porque assim o material ele tende a ficar por mais tempo fixado. Uma vez que costurado, ele não vai facilmente se desprender.
Quando você faz a fixação com cola, com o tempo ele pode se desprender. Aí isso vai ser um outro trabalho que você vai ter que realizar. Após esse material ter sido organizado na escicata, ele vai receber o que? Uma numeração, né, que é um número de registro, e também de arquivamento. Esse material, ele pode ser adicionado onde? Na coleção, né, no herbário. Ao ser adicionado no herbário, esse material ele vai ser também registrado em uma plataforma do Species Link para indicar que aquele material ele se encontra em uma determinada coleção. E aqui nós temos os armários, né, onde colocamos essas essicatas. Aqui nós temos desde um armário mais simples, né, onde colocamos as essicatas organizadas todas pelas famílias botânicas. E aqui nós temos armários mais complexos, né, onde você tem a capacidade de movimentar, certo? Aí aqui pode estar sendo organizado com base na família botânica, com base no gênero. Isso vai depender da quantidade de material que se encontra na coleção. Aqui nós temos também alguns modelos de envelopes padrões para as briófitas. Então aqui esses envelopes, eles são sempre colocados em quê? Em armários e todos organizados com base na sua numeração, seu número de arquivamento. Temos também, para auxiliar no processo de identificação das plantas, alguns sites como GBIF, que é um site onde você vai conseguir visualizar todos os registros de determinada espécie, ou vegetal, ou de um animal, ou de um fungo, em todo o mundo. Então, essa plataforma ela vai trazer todos os registros, todos os locais onde tiveram coletas de determinada espécie, né? Isso para o mundo. Geralmente vai ter muito resultado, porque é uma plataforma que está sempre sendo atualizada. Outra plataforma também que é bem atualizada é o Species Link Net. Nessa plataforma, nós encontramos também o registro de espécies, de espécies vegetais que estão por todos os herbários do mundo. Uma vez que essa plataforma ela está sempre conectada aos herbários, às coleções. Então, é uma das plataformas também que está sempre sendo atualizada. A outra plataforma que auxilia também na identificação dos vegetais é a plataforma Flora do Brasil 2020, onde alguns botânicos eles se reúnem, né, para estar atualizando essa plataforma. No entanto, ainda se observa que alguns grupos de planta ainda se encontram um pouco sem atualização quanto à sua distribuição. Por isso é importante que a gente venha estar visitando outras plataformas para estar complementando esse conhecimento. E de preferência, temos aí para complementar esse conhecimento em termos de distribuição das espécies, o Species Link Net e também o GBIF. E obrigada!